Eu agradeço a presença de todos, principalmente a do secretário Henrique Meirelles. Gostaria também de agradecer a Cisco na figura do seu CEO no Brasil, Laércio Albuquerque, a Adobe, uma das maiores desenvolvedoras de programas de computadores do mundo, ferramentas de experiência do cliente, mundialmente também reconhecida pelo Photoshop. Agradecemos os nossos outros patrocinadores, a Bencorp, do seu CEO Luiz Chicane, que é uma das principais empresas do setor de gestão de programas de saúde do país, com forte atuação em todo o território nacional, e criadora do Clube Saúde, que é um clube completo de benefícios de saúde e bem-estar voltado para a família. Também a Intervalor, com o seu CEO Luiz Carlos Bento, com mais de 2 décadas de atuação no mercado brasileiro. A Intervalor é uma das principais empresas de relacionamento e serviços financeiros do Brasil. Igualmente agradecemos a Simpress, do CEO Vitório Danesi, que é líder em outsourcing de impressão e equipamentos no Brasil, com mais de 1.600 funcionários e 9 filiais pelo território. E, por fim, a Solstic, do seu CEO, Hotel, que é especializada em fusões, aquisições e estruturação operacional de empresas com foco na melhoria de performances. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com o secretário Henrique Meirelles, justamente para discutir uma crise sem precedentes na história mundial que vai afetar de uma maneira muito significativa a economia brasileira. O secretário Meirelles vai fazer uma exposição inicial e depois nós vamos partir para a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar, então, começar a conversar com os nossos convidados. Primeiro, uma saudação sua, evidentemente, depois uma apresentação que o senhor preparou para nós. Obrigado. Nossa satisfação falar sobre um momento dramático. Realmente, a crise de saúde mais grave que nós enfrentamos aí na educação. Não temos dados sobre a crise espanhola de mais do que um recorde de health. foi também a outra grande. Então eu posso pedir que a gente troque e-mails com esse time. Indicações são de que essa pode ser uma crise mais abrangente do que a espanhola, mas certamente muito superior e proporcional em comparação com todos os demais crises que temos. Não, mas só vai estar falando a mesma coisa, mãe. Avenida Brasil que é melhor. Avenida Brasil? Vai começar daqui a pouco, porque os filmes caem mesmo. Já consegui. Não, já consegui. O que eu estava tentando aqui sessão na conferência. Eu já consegui, obrigado. Por favor, muito aos participantes. Por favor, muito aos participantes. Podemos tomar? Bom, tudo bem. Então, de fato, comparando-se agora com crises financeiras, então, particularmente com as últimas crises que faz recente, nós tivemos uma crise grave em 2008, onde estávamos no Banco Central, exatamente, uma crise também muito grave em 2015, 2016, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, o presidente da CAIPSI, essas duas crises, portanto, raízes econômicas. Portanto, a raiz da crise, a causa da crise não é simples momento tomado. No caso da crise de 2008, um colapso do crédito
Nacional para o Brasil, e o colapso do crédito no Brasil e as ações que foram adequadas ao combate da causa do canal no Brasil. Então, isso foi o tipo de coisa. Na crise de 2016, quando estava fazendo, a causa era uma evolução do sistema público sustentável, um aumento da percepção de risco, uma queda da confiança, uma queda da exceção. Então, a solução foi o bloqueio começou a viabilizar a recuperação do em resumo, eram causas econômicas, soluções econômicas. Agora, nós temos uma crise de saúde, uma pandemia, e uma consequência econômica. Então, qualquer previsão, qualquer coisa, ela é condicionada à evolução da pandemia. Então, a previsão da economia. Não há como se prever resultados da economia, independentemente de ações de instalação, emprego, atividade tomada pelos diversos governos, mitigação, etc., que são absolutamente necessárias e essenciais. Agora, é importante ver que cessará ou quanto também um sucesso no combate à expansão da pandemia. Vamos agora apresentar uma visão muito rápida da crise, como ela começou nas medidas agora tomadas por São Paulo, tendo como contexto o que foi feito no restante. Projetar agora aí a página 1, vamos agora nessa página eu olhar a página 1, nós temos aí o fato, uma visão que evidentemente país a país, mas isso não é importante, mas apenas para passar a mensagem, São Paulo se baseou, não foi feito em outros países para tomar a decisão de quarentena no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, no caso de diversos países, por exemplo, na média da Europa, a data de início e final da quarentena e uma duração média da quarentena na Europa, desde os 25 dias na Itália, 28 dias na Noruega, até 18 dias na República Tcheca, por exemplo, nós tivemos uma média de 17,9 dias na média da quarentena na Europa. No caso da Oceania, foram 4 semanas. Na Ásia, foram 21 dias a quarentena. E nós temos aqui a média das Américas e do 19,7, sendo que os Estados Unidos está indefinido no final da quarentena e também no Paraná. E no Brasil, em São Paulo, nós temos uma quarentena de 15 dias. Houve uma quarentena no Brasil, como sabemos, uma decisão do caso federal, que não aceitou a ideia exatamente a quarentena. Portanto, São Paulo foram uma quarentena inicialmente de 15 dias. Vamos ver se isso será suficiente, se será necessário. Número de casos já existentes por ocasião da aplicação da medida, nós vamos ver aqui a média dos países europeus, 2.700 casos até a aplicação da medida. No caso, seria 870, na Ásia, cerca de 500 casos, média das Américas, 7.000 casos, e no caso de São Paulo,
745 casos no estado de São Paulo, no Brasil já havia mais de 1.000 foi cerca de 745 casos. Agora, o número de dias desde centésimo caso, decorrido até a aplicação da quarentena, então nós temos aí 8 dias, prova, média, etc., Ásia 5,3 dias, 9,3 dias nas Américas, 9,8 na Europa, e 9 dias em São Paulo, desde o centésimo caso até a aplicação da quarentena. Então, eu apenas estou dando uma demonstração que as medidas de São Paulo são amplamente baseadas na experiência internacional em todas as áreas, inclusive nessa decisão específica. Aqui tem as prorrogações que já foram anunciadas e depois as fontes de informação aí de cada uma dessas. Passando agora a segunda página. Vamos lá, então, vamos seguir aqui. Primeiro, medidas de isolamento de São Paulo. Apenas vamos nessa visão. Primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro, 70 casos no dia 15 de março, início da quarentena no estado de São Paulo. Vamos dar a visão a todos da evolução de São Paulo foi aquilo que já estava dentro do mapa comparativo com o específico de São Paulo. A segunda questão é que existe aí uma direção, uma opinião popular aí, da República, com pessoas, que deveria fazer com os empresários isolamento vertical sendo o isolamento apenas das pessoas acima de 60 anos de idade e, além disso, situação de risco, problemas de saúde, respiratório. Pois bem, isso tem também vastíssima experiência internacional, mostrando que isso não funciona. Eu chego aqui e mostro notícias da mídia brasileira e da mídia internacional, mostrando claramente relatos de países onde não funcionou o chamado isolamento vertical. Inclusive, um caso notável, que foi o caso de Milão, onde o prefeito da cidade, o centro da cidade, a maior cidade da Lombardia, daquela região toda, não só da província em si, mas toda a região, onde o prefeito de Milão anunciou a campanha Milão Não Para, no primeiro momento. Isso permitiu um alassamento muito grande da doença. Ele, depois disso, adotou uma quarentena forte, mas mais importante. E vem uma questão, mostra a questão da responsabilidade da autoridade. Ele foi em público, na televisão, ao vivo, e declarou que ele errou. E que admitiu o erro, que custou vida, pediu desculpas, perdão, aos habitantes de Milão por isso, e usou isso como um exemplo para que as medidas adotadas em Milão e no restante do mundo fosse o mais rápido e o mais forte possível nesse aspecto. Mostrando agora a inviabilidade do isolamento vertical, São Paulo, o estado de São Paulo, tem cerca de 7 milhões de idosos, sendo 3,6 milhões com pelo menos uma doença crônica. E levando em conta que esses idosos moram muitas vezes com as famílias. E temos que levar em conta também, quando levar a renda, muitas vezes mais
pessoas moram no mesmo imóvel, na mesma casa. E como é que muitas vezes fica absolutamente inviável segregar esses 7 milhões de pessoas dentro do Estado. E nós temos aí 3,6 milhões, pelo menos uma, chega na metade. Então, nós vamos ter que apenas no governo de São Paulo, 1.614.000 tem mais de 60 anos de doença crônica. Campinas, cerca de 360.000. Então, isso mostra a absoluta inviabilidade de qualquer ideia de isolamento. Não faz o distanciamento social, que é a medida mais eficaz, de forma ampla, experiência internacional, ou nós temos um problema grave. O São Paulo adotou, de fato, baseado em dados, não só os que eu mostrei, mas uma ampla evidência de instituto de pesquisa e dados de organizações internacionais. Agora, é importante notar que São Paulo não parou. São Paulo manteve serviços essenciais. Né? Continuam funcionando, devem seguir recomendações para adequar a obviamente, saúde, hospitais, farmácias, saúde animal, pet shop, questões também de saúde, comércio, e nós temos aí toda a área de saúde mantida. Alimentação, supermercado, açougue, etc. Padaria, feira livre, loja de supermercado. É dado apenas o consumo local. Quer dizer, o consumo aglomeração para comer no lugar. Muitas vezes, a padaria poderia ter uma mesa fora ou feira livre. Então, isso aí está vedado. Consumo no local é vedado. Compra, para pagar. Bares, lanchonetes e restaurantes, abertos, sim, mas vedado o consumo local. De preferência, pedidos por telefone ou serviço. O importante, tudo que eu discuto não funcionar, para fornecer às pessoas o que as pessoas precisam para comer, para consumir, para beber. Mas, de novo, não pode haver aglomeração no local. Isso está absolutamente proibido. Abastecimento, cadeias de abastecimento e logística. Muito importante. Então, um exemplo para vocês. Não só isso aqui é uma divulgação, mas, inclusive, uma ação muito intensa, porque muitos juízes locais de cidades muitas vezes tomavam a decisão de bloquear a estrada. E é fundamental para o abastecimento do Estado, do restante do Estado. E, então, houve a implementação da segurança pela Procuradoria-Geral do Estado contra essas decisões e o acatamento por parte do Tribunal de Justiça. Liminares sendo concedido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Está reagindo muito rápido, muito preciso e corretamente, no sentido de deveria ser determinado para abrir as rotas de abastecimento. Produção agropecuária mantida, água e indústria mantida, transportadoras mantidas, armazéns e postos. Isso está funcionando. Na logística, estacionamento, empresas de locação de veículos, oficina de veículos, transporte coletivo, individual, passageiro, táxi, aplicativos, serviços gerais, lavanderia, serviços de limpeza, hotéis, regional, serviço bancário, fundamental. Segurança pública, privada, comunicação social, disco eletrônico, televisão, jornais, etc. Então, fundamental para a comunicação
na população que está nas suas casas. Construção civil e indústria. Indústria, para que haja entrega, a consulta da indústria tem função. Na indústria tem recuperações, evidente, apenas de procedimentos de evitar aglomerações, distância mínima entre funcionários, etc. E as informações que temos está sendo seguido, inclusive porque a indústria hoje, no geral, a maior parte é do automatizado, aquela aglomeração de operários. Mas isso é algo do passado, uma parte das indústrias para serem competitivas, um processo cada vez mais. A evolução do carro total do Covid-19 no Brasil e São Paulo. Aí nós vemos as inclinações diferentes, e aí mostra claramente a eficácia. Primeiro, a evolução da curva no Brasil e, em azul, a curva de São Paulo. Então, mostra claramente que, de fato, a medida de distanciamento social, nessa fase, é a mais eficaz, a única eficaz, absolutamente necessária para se conter a expansão da população cada vez mais de São Paulo, andando no ritmo de uma inclinação menor, então, implementando, e vocês vão ver ali que no final uma diminuição da inclinação, mas esperando manter, estamos tomando todas as medidas necessárias para que isso, de fato, possa ocorrer. A evolução do número de óbitos, 19, né, no Brasil e em São Paulo. Aqui, sabe dizer que o report, o registro de São Paulo, claramente está mais preciso. Então, nós temos aí uma identificação muito precisa de São Paulo. Mesmo assim, a curva é menos. E aqui, acumulado de casos confirmados desde o setembro. Então, vamos ver aí como é que está a evolução das curvas. Nós vemos ali como está evoluindo, por exemplo, nos Estados Unidos, vai bem, claro. A Espanha, ali no amarelo, a Itália no vermelho, a França crescendo, agora ultrapassando recentemente o Irã. Vamos ver aí como é que foi a Coreia do Sul. Uma evolução extremamente favorável para esse outro lado. Japão, Singapura, todos com medidas algumas até de confinamento mesmo, não só de social, como saindo ali do Brasil, como saindo de São Paulo. Então, nós temos uma visão dessa evolução no mundo. Portanto, este é o quadro de que, de fato, as medidas de São Paulo estão fazendo efeito. Podemos passar agora para de volta às imagens, para que nós possamos concluir. E eu vou falar um pouco agora das medidas tomadas por São Paulo para preservar as empresas. São Paulo está atuando através dos instituições. De volta São Paulo e o Banco do Povo. De volta São Paulo fazendo empréstimos para pequenas e microempresas. Taxas abaixo do mercado, prazos de carência elevados, prazos de empréstimo bem elevados. E o Banco São Paulo tem um aporte de recursos do Estado muito importante e também um aporte de recursos do setor privado. Nós estamos aí fazendo um programa e incentivando as companhias que estão fazendo doação. As doações podem ser
diretamente para da Secretaria da Saúde ou para serem fontes de financiamento junto do Banco de São Paulo para estamos esperando aí até cerca de R$ 1 bilhão de doações privadas para financiar o Banco de São Paulo e também um aporte similar do setor público, não só do São Paulo, mas algumas que estão trabalhando aí. E esperamos aumentar esse valor através das organizações e alguns outros países. Então, esse é um além do mais, estamos fazendo também ações de empréstimo às pessoas, através do Banco do Povo. Aí, em valor, um menor, milhões para o Estado. O baixamento ali na terra, R$ 50 mil. Agora, é importante dizer que em qualquer país, natural, quando se fala aí do número de recursos, controlado por Miguel Americano, então, nós estamos falando do Estado de Massachusetts, ou do Estado de Connecticut. O presidente é quem tem capacidade de levantamento de recursos. O Estado não tem capacidade de ser orçamento. Então, o Estado tem que se ater ao seu orçamento. Nós conseguimos um Tribunal Supremo, o pagamento da Constituição Federal, seria uma Constituição mas que está sendo usada principalmente para ações diretas na saúde. E estamos também cortando recursos não essenciais no programa financiar os consumentos. A Secretaria da Saúde são maiores, no material como essa, sai, celular, todos e também medidas econômicas do Tribunal São Paulo. E, dito isso, evidentemente, o grande volume para manter a economia funcionando tem que vir anunciado no federal. Por quê? Por exemplo, os 40 bilhões anunciados pelo Banco Central. O Banco Central tem uma redução de moeda. E nessa crise há uma contração da massa monetária, com diminuição da atividade. Então, há um espaço, portanto, o contracionário, há um espaço para fazer a alocação de recursos, na com o BNDES. O BNDES repassa através do sistema de doação. Isso é algo que é importante ser feito e precisa ser feito rápido. Pode demorar. O processo é importante ter implementação rápida. Isso, ações do Banco e ações do ano nacional também, através de apoio e ações diretas de combate também à corrupção. Portanto, tudo isso são ações que precisam estar coordenadas. Coordenação. É um esforço coordenado que tem que ser feito para que o país, de fato, consiga poder e mitigar não só a política da saúde, mas a política da economia através
a mitigação dos efeitos da queda de renda para os efeitos da queda de rendimento. Secretário, será que a gente poderia começar a fazer as perguntas? Porque eu sei que a sua agenda está muito apertada, então eu vou começar perguntando o seguinte: eu não tinha noção de que aqui no estado de São Paulo, na cidade inclusive, nós temos uma demografia semelhante à da Itália, porque pelo cálculo que eu fiz aqui, em cima da sua apresentação, o 25% de idosos dentro da nossa população da capital, e imagino que o padrão se estenda também pelo interior. Foi por conta desse perfil que se tomou a decisão da quarentena? Foi parte importante da decisão, mas não foi só por isso. Isso foi parte importante da decisão. Todos os países, mesmo países que estão adotando a quarentena. A Ásia, tem também alguns países lá estão adotando a quarentena. É muito importante, mas de fato isso reforça a decisão. Uma outra pergunta, antes de passar para os nossos debatedores, o Estado de São Paulo está considerando diferimento de impostos a serem pagos pelas empresas? Olha, não há ainda essa. Você analisar tudo o que foi feito, tudo foi bem sucedido, olhar aquela tabela, você não vai ver nada tributário. Por quê? Porque para combater para colocar o Estado a serviço da população, você precisa de recursos. E você difere o pagamento do Estado, entra insolvente. Não tem como pagar médico, enfermeira, horário, polícia, segurança, nada. O governo federal tem condições de eles formarem. O governo estadual não tem. Então, o que se pode fazer no momento é exatamente mecanismos de financiamento da vida. Certo. Eu vou então passar para o nosso primeiro debatedor, que é o Federico Grosso, da Adobe. Fred, você consegue se comunicar com a gente aí? Eu estou vendo o seu vídeo. Aloysio, está me ouvindo? Estou vendo perfeitamente. Muito bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de falar com o secretário. Eu tenho duas perguntas que para mim são muito importantes. Uma extremamente tática e em relação a como vai ser, como estamos pensando de fazer a distribuição de renda para as populações mais carentes, por exemplo, em São Paulo, e como é o mecanismo disso. Por exemplo, quanto tempo vai demorar para uma pessoa que está na economia informal conseguir se registrar num sistema e receber? Essa é uma pergunta extremamente tática. A outra tem a ver com um cenário muito mais de longo prazo, ou seja, o mundo está enfrentando ou vai enfrentar um forte déficit. A minha pergunta é: tem vários instrumentos, obviamente, para enfrentar o déficit ou para diminuir o déficit. Um pode ser aumento dos impostos, outro a inflação, outro crescimento, outra a privatização de algumas estatais, e por aí em diante. Gostaria de perguntar para o secretário quais são nesse mix de instrumentos, ou se tem outros instrumentos que o senhor vê pela frente que vão ser adotados, poderiam ser adotados para retomar a economia, para retomar o crescimento, para resolver esse problema de dívida. Até pontuar antes que o governo central, o Estado muito importante deixar pontuado. Não tem jeito, é quem tem recurso, são moedas. Então, no caso, por exemplo, a garantia de rendimento, se você pegar o que garante que as empresas que
estão em disponibilidade em casa, uma parte do horário, mais 80% do salário. Isso é bom. No Brasil já existe um programa nessa direção, e no caso, mais um de aporte de recursos diretos para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Isso é algo que deve ser feito pelo governo federal, que é quem tem recursos para isso, quem tem canais de distribuição como um ponto importante. No Brasil, infelizmente, criado há mais de 10 anos, um coletivo de uma família que serve de base, estrutura básica que serve de base para pagar isso e distribuir isso para toda a população. É um desafio, principalmente para o comércio ou para atividades informais. Ele não tem como na cara. Mas o governo federal tem mecanismos para chegar de uma forma e está atuando nessa direção. Esperamos que seja eficaz, mas o programa foi anunciado, aí andamento. Tem desde R$600 aí, até o programa que deve ser implantado pela duração da crise, como Bom, vamos passar a palavra agora para o Luiz Chicane. Chicane, você escuta a gente? O seu microfone está em mute. Ok. Secretário, obrigado por compartilhar conosco essas informações. Parabéns aí à turma do Money Report. Eu sou da área de saúde, então tenho um olhar aí que morte é uma coisa muito ruim, mas o senhor é da área de economia, então as estatísticas estão mostrando alguns números muito chocantes, que a gente tem visto aí números como 150 mil a 200 mil mortes por dia no mundo, de todos os tipos, câncer, AIDS, acidentes de automóvel, álcool, o que for. Os números que a gente tem hoje, que são, de novo, catastróficos para a pessoa que está perdendo a vida, leva a uma frase que eu acho que pode estar cabendo aqui, infelizmente, que é que a gente pode ter milhares de falecidos e milhões de falidos diante da parada geral da economia mundial. Não é uma decisão nossa, acho que a decisão do presidente Trump mostra isso também. Pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, até usando os dados que o senhor usou de crescimento de São Paulo inferior a Brasil, o secretário de Saúde deu alguns sinais de uma possível flexibilização do isolamento a partir de 7/4, não renovaria aqueles 14 dias que foram implantados. A pergunta é, se isso vier a acontecer, existe um plano do governo do Estado de investir perante os 3,5 milhões de idosos que têm alguma coisa, que têm pelo menos uma doença crônica? Certamente o investimento para esses idosos seria muito menor do que para atender todo mundo que vai ficar sem recurso, autônomos, etc. Como é que a gente equilibra essa equação, secretário, por favor? Olha, de novo, nós devemos não colocar tudo mesmo lugar, assim, misturando aí, o governo federal com o governo do Estado. De novo, o governo do Estado não tem capacidade de emissão de dívida. Ele pode acordar despesas aqui para alocar ali de uma forma muito limitada, com uma arrecadação caindo fortemente. Esses dados aí que o senhor mencionou em relação aos falidos, isso aí já começa a ser sentido na queda de arrecadação do ICMS. Cai a venda, está pela coisa de sempre. Cai a venda, os dados aparecem para nós não como uma mera estatística numérica, também na arrecadação do ICMS do dia a dia. Então, isso aí está caindo fortemente, porque é uma queda forte da arrecadação do Estado,
e, de novo, o Estado não tem como buscar dinheiro em algum lugar, ou emitir moeda, etc., porque ele pode ser próprio. Então, em qualquer país do mundo, essas ações têm que ser, são do governo central, que tem capacidade de emissão de moeda, tem capacidade de PIB, etc. Aí, os idosos, sim, têm que ter uma atenção especial em termos de que o confinamento, mesmo quando seja encerrado, chamado de distanciamento social, mas mantendo seu confinamento social, configura-se essa situação. Os idosos continuaram confinados, portanto, a atividade econômica é restrita. E, portanto, necessitando de um aporte específico do governo federal. É uma observação importante, que já temos também feito, mas, de novo, é algo que está faltando ainda, certamente, do governo federal, exatamente essa ajuda específica para idosos que continuarão confinados após o fim do distanciamento social. Por isso que eu estava mencionando que hoje, cada vez mais importante do que nunca, que haja uma integração no federal, no governo de todos os estados, etc., que nós podemos servir os estados como rede de distribuição, etc., levantamento de informação, mas certamente tem que vir das fontes centrais, que é o Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil. A partir daí, nós podemos aí sim implementar isso em grande eficácia desde que haja uma coordenação total do imposto, trabalhando junto da saúde, então, o Ministério da Economia. Não faço isso baseado em experiência própria, porque eu já fui presidente do Banco Central há 8 anos. Então, não sei exatamente o que cabe aí a cada um, hoje, como secretário de Estado. Portanto, é um dado da maior importância que ainda não se colocou, porque os confinamentos do distanciamento social está ainda em andamento. Mas no momento em que se protocolar o confinamento chamado vertical, que são exatamente o Brasil nessa classe, vai se configurar exatamente o programa que você falou. Então, é um ponto importante que as ações já sejam estudadas e anunciadas antes disso começar a ocorrer no final do distanciamento. Secretário, eu estou vendo que o microfone do seu fone está meio distante aqui, assim. Será que não tem como puxar ele um pouco mais para perto? Sim, eu estou vendo que ele está um pouquinho solto ali. Tem. Como? O que pode fazer? Desconectar e voltar. Eu vou então, tentar sentar aqui, não sei se melhorou. Agora melhorou violentamente. A ponta da cadeira aqui, até eu fico sem uma posição mais... Agora melhorou bastante. Olha que beleza, nada como a proximidade. O isolamento social com o microfone não está dando certo aí. Exatamente, está certo. Agora podia fazer o seguinte. Agora, secretário, podia fazer assim, olha o movimento da minha tela. Podia fazer isso aqui um pouquinho. Baixar um pouquinho aqui. Não, agora já deu para ver melhor, já está melhor. Não, está ótimo. Tá bom, está ótimo. Eu vou passar, então, isso, agora perfeito. Eu vou passar agora, então, eu vou passar agora para mais um debatedor nosso, o Luiz Carlos Bento, da Intervalor. Bento. Boa tarde, secretário. Um prazer falar com o senhor. Muito obrigado a Aloysio e Cris, do Money Report. Eu gostaria de explorar, embora muito importante essa crise do ponto de vista de saúde, e é algo que realmente tem preocupado muita gente e merece toda a atenção e prioridade nisso, eu queria explorar um pouquinho mais os seus conhecimentos em termos de economia, seja a nível nacional como também internacional. Eu então tinha duas perguntinhas. Uma delas eu queria saber do que está sendo feito para a economia. O senhor entende que isso já por si só seria suficiente para que nós tivéssemos, primeiro que atravessar essa crise e depois para que pudéssemos iniciar um movimento de retomada?
E a última pergunta, e aí tentando falar um pouco mais a nível de economia internacional, quanto tempo, eu sei que é muito difícil essa pergunta, mas quanto tempo o senhor estima que a gente leve para retomar alguma coisa próxima dos níveis de janeiro desse ano, em termos de economia global? Duas coisas aí importantes. Você mencionou a minha experiência internacional. Eu aprendi e falei isso durante muito tempo, a minha carreira no setor privado e público, de que para o sucesso de qualquer programa, seja um programa no setor privado, público, programa de expansão, seja no setor público, Banco Central, controlar a inflação, controlar o sistema financeiro, seja no Ministério da Fazenda, seja na Secretaria de Fazenda, Planejamento, Estado de São Paulo, em qualquer das atividades, 50% do êxito é o apoio estratégico. 50% é implementação. Então, não adianta tentar olhar uma coisa separada da outra. Eu acho que a direção do programa lançado no Brasil, pelo Ministério da Economia, estão na direção correta, por falar agora de economia, não de saúde, especificamente ao combate à pandemia. Agora, falando de economia, não estão na direção correta, 40%. Vou tomar um exemplo do Banco Central. O Banco Central aloca 40 milhões de tesouros e repassa isso para o BNDES, quem repassa para o sistema financeiro, que são agentes do Tesouro. O que acontece aí? Tudo muito bom. A direção está certa. Agora, onde é que nós estamos vendo problema? Na implantação. Por exemplo, muitas reclamações que temos recebido de empresas e de pessoas físicas. O banco, primeiro, demorando a aprovar o crédito, restringindo linhas de crédito ou aumentando a taxa de juros ou cobrando taxa de juros elevada. Isso ele recebe lá a taxa do BNDES, uma taxa pequena, e bota aí um spread às vezes maior do que a taxa. Então, isso significa-se implementação. Implementação é a velocidade e a eficácia. Então, nós estamos tendo um problema de velocidade e estamos tendo um problema de eficácia. Então, antes de discutir novos programas, tem alguns que são muito importantes. Vimos hoje a questão do programa específico para os idosos, depois vão continuar confinados, com em distanciamento social, após o final do confinamento ou da quarentena horizontal passar para vertical, nós temos aí uma questão objetiva. É implantar e conseguir que chegue na ponta das empresas e das pessoas físicas em condições adequadas todos os recursos que estão sendo direcionados. Aí nós temos que atuar firmemente, isso não está bem, na implementação. E para isso é uma ação que cabe fundamentalmente, no caso específico que eu citei, tem outros canais depois, outros programas do Ministério da Economia, mas o canal de empréstimo para o sistema financeiro, nós temos que ter uma ação muito firme do Banco Central para avaliar, primeiro, se as taxas estão aumentando. Nós estamos ouvindo relatos de empresas, de clientes. Tudo bem, eu posso chamar a atenção das autoridades monetárias para isso. Olha, eu conheço muito bem o sistema de fiscalização do Banco Central, eu ajudei, inclusive, a melhorar isso, a fiscalização funciona muito bem, está muito bem equipado, tem sistema online em todos os bancos, tem sistema presencial em todos os bancos, etc. Conheço bem isso, enfrentamos duas crises financeiras com isso, 2008 e 2015, então é muito importante que o Banco Central detecte exatamente como é que
Banco Central agir e assegurar a eficácia do programa. Em resumo, é esse o ponto. O programa de maneira correta, a implementação é um pouco lenta e ainda pouco eficaz. Muito bem. E aí eu acho que a ação principal agora é do Banco Central não da eficácia da implementação e de assegurar que o setor privado tem a culpa de fazer isso. A relação da crise foi a pergunta, globalmente, quando vai se restaurar o nível de produção em crise? Estamos tendo um problema agora técnico em relação à banda do secretário Meirelles. Daniel, a gente pode fazer essa conexão? Vocês continuam me vendo aí? Voltou. Tá tudo bem? Ok. Então, o que acontece? Para que tudo volte ao normal, é necessário, primeiro. Não? É necessário, primeiro. O problema da China já é outro. Esperava, previu, esperava. Não tinha que levar nem conta. Agora eu perdi o sinal de todos. Estou te ouvindo, Aloysio. Estão me ouvindo, Bento? Eu perdi o sinal de todo mundo, só nós. Aqui sim. O Flávio bateu, voltou. Daniel, Renier, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo sim. Então, é o sinal do ministro que voltou. Secretário, deixa eu aproveitar, então, que o Flávio Batel também está aqui na nossa linha, ele é o próximo debatedor, acho que ele quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Flávio, por favor. Secretário, boa tarde. Prazer estar aqui, ouvindo o senhor sempre muito lúcido e prático aqui. Secretário, com a experiência do senhor no mercado financeiro e também com a passagem pelo BC, o que o senhor acha que poderia ser feito imediatamente pela autoridade monetária e também pelo Ministério da Economia como arma rápida e de grosso calibre para ajudar os estados nesse momento? Olha, os Novamente o sinal do secretário está ruim. Daniel, é o jeito. Seria o caso de a gente refazer a ligação? Oi? Eu não estou ouvindo vocês. Mas agora a gente está ouvindo, pelo menos. Antes nem Ok, então vamos seguir. Então, isso é um dado da maior importância. Segundo, o aporte direto de recursos
para o combate à pandemia, e aí vem através de aportes do Ministério da Economia, já foram anunciados alguns programas de aporte através do Fundo de Participação do Estado. Acho que é muito importante que isso venha seja aumentado. Inclusive, existe em tramitação no Congresso um projeto de lei 149 apresentado pelo deputado municipal e um projeto de emenda constitucional, ambos muito importantes, ampliando substancialmente esse aporte de recursos para os estados, que é quem tem a presença local e a capilaridade para atuar diretamente. Em resumo, não só o governo federal suspender a dívida, coisa que já estamos conseguindo social, de qualquer maneira, mas suspender, fazer aporte através dos fundos de saúde e outros fundos específicos, e também, digamos, a rápida tramitação do projeto de lei 149 e do projeto de emenda constitucional, que permite um maior aporte aos estados, além de suspender limites da lei da responsabilidade fiscal, algumas coisas que impedem o Estado de gastar mais do que determinados limites em saúde, educação, finança. Para dar uma ideia para você, apenas um, entre várias coisas. Existe um limite mínimo de despesa, por exemplo, em educação, e existe um limite mínimo de despesa de saúde, por exemplo. Então, um dos pleitos é o seguinte: essas despesas de educação, além de mínimo, etc., para os professores, mas a despesa de educação cai agora com as escolas fechadas. As despesas de saúde aumentam. Então, tem restrições constitucionais. Né? Então, tem que juntar os dois limites para que possa se usar recursos que não estão sendo usados na educação para a saúde, por exemplo. Obrigado. Então, eu vou fazer, então, uma pergunta em nome do Vitório Danese, que ele está no interior de São Paulo, a conexão lá está muito ruim. É possível fazer um paralelo entre a crise de liquidez atual e a vivida no Plano Collor? Em 1990, o PIB nominal retraiu 4,3%. Podemos esperar uma recessão do mesmo quilate? Olha, é possível, apesar de que o Plano Collor foi uma ação muito forte de bloqueio de pagamento, né? E que não funcionou. Foi um fracasso do ponto de vista do que pensavam fazer, que era combater a inflação, ela só foi, de fato, combatida depois que estava no poder, em 94, com um plano real. Mas, de qualquer maneira, foi uma recessão um pouco atrapalhada. Essa aqui, eu vou então voltar ao ponto que eu disse. Ela pode ser, sim, comparável àquela, pode ser maior, pode ser menor. Por quê? Porque ela depende, de novo, da pandemia. Ela não é algo que é uma previsão puramente econômica. Se a curva de evolução da doença no Brasil obedecer a um determinado padrão chinês, é uma coisa. Se prosseguir num padrão, como, por exemplo, é o caso, se tivesse a seguir agora a Espanha, não se sabe quando a Espanha vai estabilizar e descer. O Brasil, só sabemos que está começando nessa linha, subindo bastante, numa linha bastante inclinada. Então, saber como a linha de combate à pandemia, e quantos novos casos por dia, para, a partir daí, podemos projetar com segurança a evolução da economia. Enquanto existir a pandemia, nós certamente poderemos vir a ter expansão de distanciamento social, de quarentena, etc. Levando em conta, inclusive, que algo já existe em alguns países, não foi aplicado no Brasil. Quando a coisa fica muito grave mesmo, em alguns países houve algo mais sério, que é o confinamento. O Rio de Janeiro sinalizou uma coisa nesse sentido, mas ainda não formal. O governador já disse que vai poder ir à rua,
seria justificativa. Mas isso aí já é uma medida de confinamento formal em outros países. São Paulo não chegou a isso. De qualquer maneira, as atividades estão paradas, as atividades comerciais, mas as pessoas que andarem na rua é aconselhável não ir, mas não estão proibidas de ir. Não estão, por exemplo, existem países vizinhos nossos aqui, onde a pessoa estiver na rua sem justificativa está sujeita a jurisdição. Então, são medidas muito diferentes. Agora, dependendo da profundidade e da duração dessas medidas, nós teremos aí a duração da crise e a duração da recessão e o tamanho da recessão. Isso é importante. No primeiro mês e no primeiro trimestre, a nossa previsão, nós já estamos aqui usando o lado mais conservador, o relatório do Banco Central ainda está com a pequena queda no fim do ano. Nós já estamos trabalhando com a hipótese de ser, prevendo das instituições internacionais, uma queda até 3% do PIB brasileiro, 10% no segundo trimestre. Isso está no extremo mais conservador das previsões do mundo. Mas isso aí nós vamos ter maior segurança conforme a evolução da crise de saúde evolui. Essa é uma queda de 10%. Essa é muito forte e 3% no ano também é muito forte. Agora, é bom comparar. O grande Ministério da Fazenda, aí, 16, o PIB tinha caído, teve 12 meses, 5,2%. Então, só para mantermos as coisas em proporção. Bom, vou fazer uma pergunta do CEO da LVMH para a América Latina, David Markovic. Ele diz o seguinte: Margaret Thatcher disse uma vez, não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. É uma frase muito famosa. Se isso é verdadeiro, com todo esse despejo de bilhões no mercado, quem pagará a conta, quando e como? Ela tem razão. Não há dúvida. O problema de uma pandemia é que não é só o dinheiro, é a vida também. Então, temos que tomar cuidado aí. Não é o governo, ela colocou isso, principalmente no período em que o governo inglês subsidiava o setor, etc. Então, foi uma fase muito bem aplicada na Margaret Thatcher. Olha, você aí que está pagando imposto, não olhe assim como se você não tivesse nada a ver com o dinheiro que está gastando. O dinheiro é do contribuinte, vai ter que pagar aí. Tem razão. Por outro lado, a vida também é contribuinte. Então, nós temos que, em primeiro lugar, aqui gastar o que for necessário para preservar a vida. Cuidar que seja gasto de uma forma eficaz. Agora, passada a crise, aí aplicar o teto de gasto rigorosamente, todas as medidas que instituímos lá em 16 e 17, contar com todo o rigor e continuar as reformas, já fez agora fazer administrativa, cortar o máximo possível de gastos públicos permanentes, perenes, etc., que foi obrigatório, e gastar agora o que for necessário, de fato, para preservar a vida das pessoas. Então, não tem dúvida de que a conta, no final das contas, é a conta do contribuinte brasileiro. Ela tem absoluta razão. Agora, de novo, a última vez, a vida também. Então, dentro dessa situação na qual nós teremos que utilizar o dinheiro público, inevitável, o governo, ou melhor, o Estado, vai ter que captar mais do que havia captado até agora. Isso significa que haverá uma alta de juros, por exemplo? Não acredito. Não acredito. O Estado não. Se você vai falar do Estado, governo estadual, não tem muita capacidade de endividamento. Legais são muito grandes. A capacidade de endividamento do Estado é baixa. Não vai ser aí que vai alterar a juros. O aumento da emissão pelo Banco Central, etc., não necessariamente vai levar ao aumento de juros. No primeiro momento, deveria ser até deflacionário e, portanto, haver uma
queda do Banco Central para expandir moeda. O que pode, de fato, levar ao futuro, bom, mas as empresas vão ter que tomar muito mais empréstimo, etc, etc, etc. É verdade. Os bancos estão aumentando juros, isso é um fato. Mas isso aí eu acredito que deve ser até uma atuação do Banco Central. Deve ser combatido, porque não há razão por aí. Agora, em dito isso, vai depender muito da evolução. Eu acho que, a princípio, não, porque na medida que está havendo emissão de moeda, em tese, isso é deflacionário e, em tese, na realidade, poderia gerar um pouco de juros se fosse necessário um combate à inflação posterior, etc., dessa emissão de moeda. Mas como a atividade econômica está baixa, vai demorar a se recuperar em virtude da pandemia, eu acho pouco provável e verossímil a hipótese de uma inflação num prazo médio que leve o Banco Central a aumentar juros. Nós vamos ter que ter aí um bom tempo até que a atividade econômica, na realidade, recobre e volte ao normal. Portanto, eu acho que há meio, sim, de controlar os spreads bancários, isso sim. Mas aumento estrutural de juros, nesse momento, eu acho que Secretário, o senhor, como CEO de uma empresa internacional, um grande grupo internacional, tem uma rede de relacionamento muito forte entre os principais executivos do mundo. O que o senhor tem ouvido dos seus amigos lá fora em relação às perspectivas dessa pandemia, até sobre o que se está fazendo aqui no Brasil? O senhor tem algum feedback do que está acontecendo lá fora? Olha, sim, muita perplexidade, declaração federal aí, digamos, para não entrar muito nesse assunto, não deu muito tempo. Agora, uma aprovação grande é o que está sendo feito em São Paulo, por exemplo, com esse plano econômico federal, está na direção certa, e, no entanto, o que está se discutindo muito, na verdade, não é o Brasil. Hoje, a grande preocupação, a maior parte das pessoas, executivos, já tomou até com a evolução da situação americana, que a curva americana não tomou. Não há dúvida. E isso terá um impacto que vai afetar o mundo todo. A economia americana é um problema grande. Então, isso impacta os outros. No Brasil, impacta todo mundo. Da mesma maneira que antes havia uma preocupação grande com a China. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador para a China. O Brasil tem um problema econômico inconsequente. E, resumo, a China, a preocupação está diminuindo, agora sobe muito a preocupação com os Estados Unidos, agora o Brasil há uma tranquilização na medida que os Estados estão tomando a decisão certa. A melhor maneira de garantir a recuperação econômica depois é garantir que a pandemia seja combatida eficazmente. Não adianta olhar para a economia, deixar a pandemia crescer e aí nós não teremos a recuperação tão cedo. Então, nós temos que conter a pandemia, quanto mais rápido começa o crescimento, por exemplo, da China, de sair na frente. Uma última pergunta, eu sei que o senhor está com a agenda bem tomada. Percebemos com várias conversas ao longo da semana passada e dessa, que vários hospitais tinham problemas para conseguir manter o nível de receita, porque várias cirurgias chamadas eletivas foram canceladas, né? Existe alguma linha específica do governo do estado para ajudar os hospitais, ou então até empresas que podem fabricar ventiladores, algum esforço financeiro nesse sentido? Sim, há um esforço grande, a Secretaria é um aporte não só para o combate direto ao coronavírus e fornecimento de equipamento, e isso tem sido. E ações defensivas também. Vou dar um exemplo concreto para você. Estou na crise agora no ventilador.
Então, respirador, né? Então, ventilador sim, mas respirador. Nós temos aí dois frontes de ação. Interessante. Primeiro, com as empresas fabricantes. Se direcionar para o Brasil, fabricar mais, importar, transformar empresas, fabricar mais respiradores, podem transformar ali a produção, tudo. Isso é uma frente de combate. Então, a frente de combate é bloquear uma decisão federal de requisitar todos os respiradores. O país inteiro para concentrar em Brasília e depois redistribuir. São Paulo diz, olha, grande parte, a curva mostra, um percentual muito grande dos contaminados está em São Paulo, dos doentes está em São Paulo. Portanto, os respiradores deverão ser usados em São Paulo, não tem sentido ir para Brasília para depois enfrentar a burocracia para voltar. Então, não vamos atender a essa centralização em Brasília dos respiradores formativos. Resumo, tudo isso sim está sendo feito em relação aos hospitais. Evidentemente, a Secretaria da Saúde está com um mapa aí, procurando ajudar dentro das possibilidades e, claramente, com o fornecimento em si, pelo Estado, dos equipamentos diretos de combate ao coronavírus, seja através do leite, seja através. É um esforço muito grande e muito direcionado do Estado, através da Secretaria da Saúde, direcionamento de recursos. Estamos todos trabalhando para a saúde. Secretário, antes de terminar, eu queria só lembrar uma história que uma vez eu entrevistei, não sei agora, não lembro agora se era no final dos anos 80 ou começo dos anos, no final dos anos 80 ou começo dos 90. Eu lembro que o senhor era presidente da Boston Lease e era lá no centro da cidade, se não me engano, na Líbero Badaró. E eu lembro que naquela época o senhor falou o seguinte, que havia uma lição de um piloto de Fórmula 1 chamado Stirling Moss, que dizia que quando havia um acidente na pista e os outros pilotos ficavam com medo, aquela era a hora de acelerar. Eu até lembro que o senhor falou até da bandeira amarela que existia na Fórmula 1 dos anos 50. É muito interessante ver alguém com essa gana de executivo privado, de ser alguém extremamente agressivo, expansivo, nesse momento ter que lidar com uma situação de defesa, ou seja, é um momento talvez de tirar um pouco o pé do acelerador e cuidar da segurança, não é? É a questão de você definir onde acionar o acelerador. Qual acelerador você vai pisar? E, no caso, o acelerador aqui é um acelerador de combate ao coronavírus. Esse, estamos acelerando ao máximo e é necessário acelerar aqui, com todo o direcionamento, porque isso é uma guerra muito mais ativa do que possa parecer. Não é só defender, não. Tá bom, fez distanciamento social, quarentena, não, isso é uma ação extremamente agressiva e que leva a um combate enorme, inclusive de ordem política, de pressões de setores, e também o combate de ação com as empresas para fabricar equipamentos, como eu mencionei, ou as linhas de crédito para a defesa. É uma ação extremamente agressiva. Eu acho que nós estamos numa guerra. E a guerra precisa de ataque. O inimigo é o russo. Vamos ganhar essa guerra. A humanidade, com certeza, tem condições e recursos de cada vez mais capacidade de movimentação. Bom, agora que o senhor me esclareceu e que realmente a gente precisa de um atacante, eu acho que a gente tem a pessoa certa no lugar certo, então. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade. Eu peço desculpa a todos pelas dificuldades técnicas, mas, infelizmente, com o mundo inteiro acessando a rede, nós temos, eventualmente, essas quedas aí de sinal. Mais uma vez, eu agradeço os nossos patrocinadores, Adobe, a Bencorp, Intervalor, Simpresa e Solstic, e, evidentemente, ao Laércio Albuquerque, da Cisco, que nos ajudou aí para montar essa videoconferência. Secretário, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor, mesmo numa circunstância tão difícil. Muito prazer meu, apesar da circunstância dramática, né, conversar com todos. Nesse momento, um dos maiores, uma
das drogas de combate e uma das maiores armas que temos no tratamento é a informação. Informação bem feita, bem usada. E, portanto, estamos fazendo a fundamental. Parabéns para vocês. Parabéns a todos que nos acompanharem aí por estar dando tempo a esse assunto que é fundamental para a sobrevivência do Brasil, de todas as áreas, e no final também para a recuperação da economia. Obrigado. Obrigado, vamos em frente.